O mês de junho é um mês regido pela energia 6 e nós trabalhamos nesse mês as facilidades que a energia traz para que possamos atuar nas relações familiares e afetivas e desenvolver o nosso amor próprio, autoestima, né? Mas hoje é um dia regido por uma energia 2, eu e você. Então, eu e mais alguém são as relações de união e parceria, relação casal, mais especificamente esse mês aqui. Mas, depende do contexto de vida que você vive, a energia ela vai atuar de qualquer maneira. E o 2, ele está vindo de um 20 e não de um 11. Foi interessante que a gente vivenciou, né, os dias regidos pela energia 2, sempre com a interferência de um 11 no mês. Entre os meses de novembro e fevereiro vieram com muita força esses movimentos, né, envolvendo a energia 11, que atua nas emoções, sentimentos e emoções que envolvem as relações, né, e trabalhou muito esse furacão interno que carregamos, esse combustível que carregamos, né. Mas de lá para cá, os dias regidos pela energia 2 estão vindo de um 20, o 0, 2 e 0. O 0, ele sempre, para mim, ele é um coringa. Então, é como se a divindade atuasse através do 0 em todas as áreas onde houver necessidade, porque todas as vibrações numéricas estão dentro do 0. Então, veja bem, viver as relações de união e parceria em desafio, viver uma relação casal em desafio é difícil, desafio. O que é desafio? Oportunidade de crescimento. Toda vez que você faz um teste, passa por uma prova, se você se der bem, você vai sair feliz, né? É um salto que você dá. E assim acontece na nossa vida, né? Então veja, se relacionar com as pessoas não é algo fácil. Não é algo fácil, é simples, mas não é fácil, né? Por quê? Porque nós temos uma consciência pessoal e familiar e a gente vem de um histórico e a outra pessoa também. Então, de repente, você ter que conviver com uma pessoa muitas horas por dia ou quiçá uma vida, né? Numa relação casal, não é fácil porque os costumes são diferentes, né? Mas a questão é que nesse planeta não há como você viver sozinho. Precisamos entender que estamos todos interligados, então é preciso compartilhar uma convivência, né? É preciso sempre se relacionar com alguém, isso é natural. Agora, analise, reflita. Difícil é lidar com o outro? Ou é difícil lidar com aquilo que eu sinto quando eu tenho que lidar com o outro? Percebe? Há uma diferença. Então veja, o outro ele vem com um combustível, né? Todos somos movidos por um combustível interno de sentimentos, pensamentos e emoções. Então eu atuo de uma forma natural conforme o combustível que eu carrego dentro de mim, né? Mas é muito difícil lidar com o combustível que o outro carrega. Então, existe um movimento, né, de troca, onde existe um movimento de ação e reação. Então, eu tenho uma ação, o outro tem uma reação, e assim vai, né? Assim vai esse movimento. Então, é muito difícil, muitas vezes, lidar com a diferença, com a maneira que o outro tem de pensar, que o outro sempre tem uma maneira diferente de pensar, justamente porque tem uma consciência pessoal e coletiva e familiar diferente da minha, certo? E eu ter que conviver com isso, ter que me adaptar a isso, nem sempre é fácil. Porém, o que acontece? Quando nós estamos vivendo uma relação, e essa relação, a atitude do outro, o pensamento do outro, o posicionamento do outro me afeta, e mesmo assim eu não consigo sair de perto, porque não seria simples, né? Se você pensa diferente de mim, se você age diferente de mim e eu não gosto, eu saio. Mas não, eu gosto de você, como é que eu vou sair? Por que a gente desenvolveu esse gostar, esse querer, esse amor pelo outro, onde a gente vê as diferenças e muitas vezes são grandes,
Mas a gente não quer sair de perto, né? A gente fica ali, não é? Tentando. Então a gente faz o quê? A gente vai e quer mudar o outro. Por isso que por trás do mês 6 desse ano aqui temos uma energia 5. Não é todo ano que é assim. E o 5 é mudança. Então, como eu não concordo com o que você pensa, eu acho, na minha ilusão, que é mais fácil mudar você, né? É mais fácil mudar você. Por que que eu acho que é mais fácil? Aí que está a questão. Porque, na verdade, isso é uma ilusão. Existem duas ilusões. Uma que eu acho que eu vou mudar o outro, né? Essa é uma ilusão das grandes. A outra ilusão é eu achar que é mais fácil mudar o outro. Quando, na verdade, é mais fácil mudar o meu combustível, para eu me adaptar ao que está aqui. Porque veja, quando nós somos colocados diante do outro, diante da presença do outro, seja lá em que contexto de vida for, é para que haja uma troca de informações e as duas partes evoluam. Para que a gente faça acertos de contas de vidas passadas, de nossos ancestrais, de equilíbrio de energias, tá? Então, equilíbrio de energias. As energias precisam ser equilibradas. Então, houve lá no passado, na história da família, sei lá onde, um conflito, e isso gerou um desequilíbrio de energias. Então, a gente vem agora viver novas relações para equilibrar essa energia. E como eu sei que tem uma energia em desequilíbrio, quando você fala alguma coisa, faz alguma coisa, aquilo me afeta. Então, se aquilo me afeta, tem um desequilíbrio em mim, tem uma ferida em mim. Então, quando eu me relaciono com isso, ou seja, me relaciono comigo, eu consigo olhar para isso e equilibrar essa energia dentro de mim, percebe? Então veja, o equilíbrio da energia ou desequilíbrio está em mim, não está no outro. Estou vivendo uma dinâmica relacional com você, tá? Não concordo com as coisas que você faz, mas por que eu estou aqui? Porque eu não consigo desligar. Porque eu não consigo, porque eu tenho que curar alguma coisa em mim, eu tenho que olhar em alguma coisa em mim. Então, na verdade, o difícil não é eu me relacionar com você. O difícil é me relacionar com o que está aqui dentro. Quando eu me relaciono com o que está aqui dentro, quando eu olho para o que me afeta e eu trabalho isso, eu equilibro essa energia dentro de mim. A partir desse momento, eu olho para você, para a nossa dinâmica e a partir daí, estando bem, estando consciente, aí eu decido se eu fico ou se eu vou embora. Percebe? Por mais que eu te ame. Então veja, difícil, analise isso, difícil é você se relacionar com o outro ou você se relacionar com o que está aqui dentro. O que é mais difícil? Eu vou te dizer uma coisa, você não fica sozinho. Por mais difícil que seja, você vai procurar sempre sarna para se coçar, né? Agora, faça o autoconhecimento para ver se você faz. Não faz. Por quê? Porque tem medo, né? Tem medo porque no autoconhecimento você vai descobrir o que é que você tem que mudar em você. Percebe? Mas por que eu tenho que mudar? Porque só assim você vai ter paz do espírito do 6. Você vai mudar através do 5, porque só assim você vai ter paz do espírito do 6. Porque hoje é um dia 24, 2 e 4, 4 ordem. Você veio para equilibrar através da ordem suas energias, não a energia do outro. Percebe? Então, você pode mudar as relações aqui fora, mas você vai carregar com você todo o seu desequilíbrio. Então, o trabalho do 4 está em você resolver os desequilíbrios em você. A partir do momento que você tiver uma boa relação consigo através do autoconhecimento, é o único jeito, que é o conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará, não é? Então, quando você conhece a verdade sobre você e não tem sofrimento nisso, não tem. Eu garanto para você que não tem sofrimento. Tenha prazer, tem um despertar da consciência que você não volta mais atrás.
tem uma evolução espiritual tão grande que não tem como você voltar atrás. Se você acha que riqueza é só dinheiro, descubra o que é o autoconhecimento, descubra o que é conhecer essa maravilha que está dentro de você, essa consciência que está dentro de você, você vai descobrir o que é riqueza. E aí você vai conseguir se relacionar aqui fora sem problema algum. Você vai ter essa facilidade de olhar aqui fora e já perceber se uma relação é para você ou não é para você e sair fora sem sofrimento, percebe? Você já nem entra. Essa que é a diferença.